Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Você orou nesse momento desse louvor? Porque eu estava orando ali. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, para a Tua honra, para a Tua glória, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, para sempre e sempre. Amém. Boa noite, meus caros. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um aqui presente nessa noite. Amém? Que alegria, meus queridos, é poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Muito obrigado, Senhor, por me dar esse privilégio. Sou muito agradecido ao meu pastor de me confiar essa responsabilidade. E pedimos que o Santo Espírito de Deus esteja nesse momento atuando com toda e completa liberdade, para que Ele possa me usar e que possa também falar aos seus corações, às suas mentes. A minha oração é: vem, inflama, viva a chama, como diz o cântico antigo, e que a palavra de Deus possa encontrar morada no teu coração hoje. Eu gostaria de ler com vocês um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas quando eu olho para esse texto, quase que emociona, sim, porque, dada a sua riqueza, dada a sua profundidade, dada a sua relevância, é a primeira fala do rei no seu ministério público. Eu quero convidar você a abrir o Evangelho segundo nos conta Marcos, capítulo 1, nós vamos ler o verso 15. Ali nós encontramos o coração da mensagem de Jesus Cristo. Vamos todos ler? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Santo Espírito de Deus, seja muito bem-vindo nesse lugar. Queremos cantar, Senhor, junto com o salmista: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Ó Cristo Jesus, Tu és o nosso Rei, reina, Senhor, em nós. Que a Tua palavra, Senhor, aqui, seja declarada na inspiração do Teu Santo Espírito, conforme a Tua vontade, ó Cristo, porque nós aqui estamos, Senhor, para servir a Ti. E nós colocamos, Senhor, as nossas vidas à Tua disposição, ó Rei dos Reis, nome que está acima de todo nome, nome de Jesus ao qual oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa é a primeira fala de Jesus no Evangelho segundo narra o evangelista Marcos. Ela é a palavra introdutória, mas ela também é o coração de toda a mensagem de Jesus, porque tudo que vai partir da boca de Jesus, depois dele declarar isso, é como se fosse um detalhamento dessas primeiras frases que Jesus fez assim que João é preso. E aí ele assume, digamos assim, o bastão do seu primo e se revela ao mundo como o Messias. E assim, meus irmãos, ele começa a sua frase: o tempo é chegado, dizia ele.
não mais profetas, não mais portadores da mensagem, mas dizia ele, a mensagem de Deus encarnada, o Verbo de Deus que se fez carne. Essa primeira frase, ela vai nos dizer quem é que está falando, ela vai nos dizer da autoridade de quem está falando nesse momento e que o tempo é chegado. É alguém que tem autoridade de dizer que os tempos chegam, que os tempos finalizam, que os tempos continuam, que tudo se faz novo. É Jesus, o Rei da Glória, que se fez carne e habitou entre nós. Diz o escritor da carta de Hebreus, que no passado, há muito tempo, Deus falou através dos seus profetas aos nossos antepassados. Hebreus 1, versículo 1. E o versículo 2 ele diz: mas agora, nesses últimos dias, falou-nos através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Presta atenção aqui, galerinha. Nave, você que está no YouTube, quem te diz que o tempo é chegado é aquele que Deus constituiu herdeiro de todas as coisas e aquele pelo qual Deus utilizou para que por meio dele fosse feito o universo. É essa a autoridade daquele que diz que o tempo é chegado. É essa a autoridade daquele que diz: venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, meus irmãos, porque existe essa realidade. Ainda existe um fardo, ainda existe um jugo, mas ele é suave, ele é leve. E aquele a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas e que por meio dele fez o universo, ele diz: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É essa a autoridade de quem te disse essas coisas. Ele venceu o mundo. É esse que está dizendo a você hoje que o tempo é chegado. Olha, ele não é nenhum político cheio de promessas. Ele não é nenhum líder exponente. Não. Ele não é nenhum líder religioso. Poderíamos dizer assim. Não é. Ele é aquele a qual João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele vai dizer então que por meio dele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus Cristo, a quem disse: o tempo é chegado. Esse é aquele que na tua caminhada para a realização da missão que ele te diz, ele disse: eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O tempo estava há muito sendo aguardado. Então chegou a plenitude dos tempos. E Cristo veio a nós. E um novo tempo Ele nos trouxe. Atenção, igreja! O reino de Deus está entre nós. É isso que Ele vai declarar logo a seguir. Ele vai dizer, e o reino de Deus está próximo. É próximo no sentido de, como Jesus Ele traz o reino, Ele está dizendo assim, o reino está próximo, porque eu estou aqui. O reino de Deus, Ele agora é instituído, é inaugurado, com a presença de Cristo encarnado entre nós. O reino de Deus está próximo. E é muito interessante, quando a gente vai observar o Evangelho, e a gente percebe a tônica que Jesus dá, o destaque que Ele dá ao tema reino de Deus. Ele vai falar sobre reino de Deus muito mais vezes do que Ele diz eu sou. Jesus Ele não veio se apresentar. As poucas vezes em que Ele fez essa autorrevelação de si mesmo, ficou meio pleonástico, mas vocês entenderam? Há poucas vezes que Ele fez essa autorrevelação foi para que tenhamos a ideia, para que tenhamos o suficiente, para que entendamos quem Ele é, e para que os autores bíblicos que se seguiram a Ele pudessem dizer quem Ele é. Mas o centro da mensagem de Jesus é o reino de Deus, inaugurado com a sua presença. Se você for fazer uma análise do Segundo Testamento, a quantidade de parábolas sobre o reino de Deus supera a quantidade de eu sou de Jesus Cristo. A expressão reino de Deus no Segundo Testamento, ou Novo Testamento, é umas 70 vezes que essa expressão aparece, sendo 50 vezes no Evangelho, nos 4 Evangelhos, 4 narrativas do Evangelho. E depois aparecem umas outras tantas no livro de Atos e algo em torno de 20 vezes nas demais cartas que temos no Segundo Testamento. É o reino de Deus. A gente percebe quando Lucas ele vai dizer lá em Atos, capítulo 1, quando Jesus dá aquela lambuja, né, de mais 40 dias com os discípulos, depois que ele ressuscita, ele vai dizer que Jesus estava ali, passou 40 dias falando-nos acerca do reino de Deus. Atos 1, versículo 3. Jesus passou 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Quando o nosso querido diácono Estevão foi assassinado, martirizado pelo testemunho de Jesus Cristo, Filipe vai a Samaria e ali aos samaritanos ele fala a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Paulo, quando ele está retornando às comunidades que ele havia fundado, também no livro de Atos, ele vai dizer que, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações é necessário entrar no reino de Deus. Então, se o foco da mensagem de Jesus é o reino de Deus, ora, o que é o reino de Deus? Do grego, né? Basileia tuteu. O que é o reino de Deus? É simples. O reino de Deus é o reinado de Deus sobre as nossas vidas. É quando colocamos Deus como soberano das nossas vidas.
É uma realidade, meus irmãos, que não diz apenas de um lá, de um além, de uma vida após a morte. Não, o reino de Deus. Eu, como súdito desse reino de Deus, eu preciso manifestar com a maior densidade possível, aqui e agora, as realidades de lá e além, porque o reino de Deus já está entre nós. Eu preciso sinalizar então que o reino de Deus chegou. Chegou porque eu sou súdito desse rei. Vamos lembrar que Jesus, na oração que ele nos ensinou, ele diz o quê? Venha a nós o vosso reino. Ele não diz, vamos nós ao teu reino. Ele diz, venha a nós o teu reino. É porque o reino de Deus é para ser vivido aqui também, com a maior densidade possível, daquilo que um dia só será pleno, quando Cristo voltar à igreja, e aí já semelhantes a Jesus Cristo, nós vê-lo-emos como Ele é. É assim que Paulo diz, né? Nós o veremos face a face. E aí, meus caros, fica a pergunta, bom, o reino ele vem até nós, como o reino de Deus pode vir então até nós? Bom, na própria oração de Jesus, ele vai explicar isso. Ele diz o quê? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, tal como é os céus. É assim que o reino de Deus é manifestado, quando nós fazemos a vontade de Deus. E aí, quando nós vamos lembrar da vontade de Deus, vem logo aquele versículo na nossa cabeça de Romanos 1, em que diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é por isso, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque é através da vontade de Deus que o reino de Deus é sinalizado, que Paulo, mais à frente, no capítulo 14, versículo 17, também da carta de Romanos, ele vai dizer que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você é súdito desse reino? Assim ou não? Amém? Então, meus queridos, vamos transformar realidades, porque fomos chamados para ser sal, nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para poder mudar esse estado depravado da nossa sociedade com os princípios e valores desse reino. Jesus ele está nos convidando a experimentar essa vontade de Deus, que Ele mesmo vai dizer no Evangelho que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Mas como fazer a vontade de Deus? Como eu vou fazer a vontade de Deus? O coração da mensagem de Jesus tem a resposta. Ele diz: arrependam-se. Para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso me arrepender. Quando a gente traz à memória aquilo que seria uma pessoa arrependida, a gente pensa no quê? Uma pessoa que está triste, chateada, porque viu que as suas escolhas não levaram num caminho legal, e aí ela normalmente pergunta, se diz assim, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente.
Arrependimento não é isso. Arrependimento tem nada a ver com isso. A palavra grega que ali está no texto no seu original é metanoia. Metanoia. E aí eu sei que existem várias interpretações a respeito do que vem a ser o sentido dessa palavra que nós no português traduzimos por arrependimento, que é metanoia. Mas eu quero evitar interpretações, eu quero trazer a literalidade dessa palavra. Essa palavra metanoia, ela é construída pela junção de duas palavras, meta e nous. Meta é ir além, algo que está para além. E nous é a nossa mente, é o nosso pensamento. Então, de uma maneira bem literal, metanoia significa a expansão da nossa mente. Estou lembrado daquele meme que aparece aquele rapaz assim, pum. Isso é metanoia. A expansão da mente, a expansão da nossa consciência. Agora que o reino de Deus chegou, agora que você está sujeito ao reinado de Deus, você precisa pensar diferente, precisa aprender a pensar de uma maneira completamente diferente, expandir os seus horizontes. Uma ilustração muito comum utilizada para poder entender isso é você pensar lá na roça, antes da chegada da luz elétrica. Tem gente aqui que já nasceu num contexto que não sabe o que é viver sem o telefone celular, smartphone, que nem aquele celular, aquela arma letal da Nokia, né, que só servia para poder intimidar ladrão, porque se tu tacasse na cabeça dele, ele teria um traumatismo craniano. Mas os smartphones. Agora, mas você imagina o que era lá no interiorzão, quando não tinha chegado nem a luz elétrica. O que se fazia? Você tinha que dormir mais cedo, porque a tua luz vinha de lampião, vinha de lamparina, vinha de vela. Essa coisa de moderna hoje, de assim, eu sou dotivo, né? Eu sou dotivo, o meu momento de produção maior é à noite. Filho, antigamente não existia isso não, porque chegava à noite, ficava tudo um breu, ninguém era notivo. Todo mundo era muito ativo para dormir só à noite. Essa era a atividade que se tinha para fazer. Isso aí é coisa da modernidade, esse pessoal que se diz notivo. Você tinha que conservar alimento, o que você fazia? Pegava lá aquela banha e mergulhava. Pastor João tá ligado aí, né? Paranauê, né? É isso aí. Ele veio de lá. Mas ele fazia isso já por gosto, porque a carne fica mais gostosa. Porque quando o pastor João Gomes é moderno, ele já pegou luz tranquilo lá na roça, tranquilo. Mas você fazia o quê? Pegava aqueles tonéisões de gordura, de banha, e mergulhava ali a carne para poder conservar a carne. Quando veio a luz, o que aconteceu? Agora você tem geladeira. Você pega as carnes e coloca na geladeira e ela ali se preserva. Você consegue dormir até mais tarde. Você tem máquinas elétricas que vão aumentar a sua produtividade. Ou seja, toda a realidade é mudada depois que se chega à compreensão de que o reino de Deus chegou. Existe toda uma expansão da minha consciência. E agora que então eu sou súdito do reino de Deus, eu assumo novos princípios, novos valores. E aí, quando eu reconsidero toda a minha vida passada, tudo aquilo que eu fiz tão distanciado dos princípios e valores do reino de Deus, eu me
arrependo. Eu confesso os meus pecados, eu me reconheço pecador. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque os princípios e os valores do reino de Deus são aqueles que, quando praticados, geram esse cenário de que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E por fim, meus irmãos, Jesus ele vai dizer, completar a sua frase. Ele já disse: o tempo é chegado. Ele tinha autoridade para poder dizer isso. Ele tinha autoridade para poder dizer: o tempo perfeito de Deus chegou. Ele é o único que pode dizer para toda e qualquer situação que você esteja vivendo nesse momento, que o tempo de Deus chegou para você. Vila da Penha, Igreja Batista de Vila da Penha, o tempo de Deus chegou. É o nosso rei que está dizendo. É o nosso rei. O reino de Deus é já. Ele precisa ser vivido. Ele precisa ser experimentado. Ele precisa ser vivenciado. Precisamos nos arrepender. Precisamos, juntamente com o salmista, dizer assim: Senhor, coloca diante de nós o nosso pecado, para que, reconhecendo o nosso pecado, a gente possa confessar o nosso pecado, se arrepender e nos acharmos puros diante do Senhor, para poder experimentar, vivenciar, sinalizar com a maior densidade possível as realidades do reino de Deus. E precisamos crer. Precisamos crer que essa palavra já chegou. Por que eu falo assim, precisamos crer? Você pode estar pensando assim: mas pastor, eu sou membro da igreja. Pastor, eu já sou crente. É porque às vezes, meus irmãos, na caminhada, a gente vai indo e indo, e os nossos sentimentos vão arrefecendo. Eles vão diminuindo. As circunstâncias da vida nos chegam, e aí a gente desanima. E talvez não verbalmente, mas pelas próprias atitudes que tomamos. Parece que a gente não está reconhecendo a autoridade daquele que disse: o tempo chegou. O reino de Deus está entre nós. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse é o Evangelho. As boas novas que precisam de tanto em vez que as nossas vistas sejam limpas da sujeira que se acumula na nossa caminhada, para que a gente veja o Rei da Glória, para que a gente veja o nosso Rei, para que a gente se curve
a vontade daquele que muito nos amou e se entregou por nós, mas que é vitorioso. Porque, meus irmãos, que o Espírito Santo esteja agora comunicando ao coração de vocês. Jesus morreu, mas olha que coisa incrível. Ele não ficou morto. Ele ressuscitou para nos dar viva esperança. E para toda e qualquer situação que você está vivendo hoje, o tempo de Deus na sua vida já chegou. O reino de Deus está entre nós. E você é convidado para vivenciar com a maior intensidade possível as realidades de lá e além, aqui e agora. Que o Senhor nos capacite para tanto. Amém? Quero convidar você que abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Porque pode ser que você nunca considerou. Você talvez possa estar nos visitando agora, talvez você esteja nos acompanhando aqui pelo YouTube. Esteja pensando nesse momento, assim, eu preciso reconsiderar a posição de Cristo na minha vida. Eu preciso fazer de verdade Cristo Jesus, Senhor e Rei da minha vida. E eu quero fazer uma oração com você. E nesse momento, eu vou fazer essa oração. Você pode repeti-la aí no seu banco, baixinho, na mente. Você que está no YouTube aí nos acompanhando, se você nos escuta agora, nesse momento, ou se você está nos escutando já vendo uma gravação, você também, nesse momento, dá atenção ao que o Espírito Santo quer comunicar a você agora. E se coloque diante de Deus. E ore comigo. Santo Deus e Pai, eu quero, ó Deus, chegar na Tua presença. Me colocar, Senhor, diante de Ti. Pai, o meu desejo é que o Senhor Jesus, de maneira definitiva, completa, plena, seja o Rei da minha vida. Reina em mim, Senhor. Encontre em mim um súdito fiel, alguém que experimenta aquilo que é o reino de Deus: justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Encontra em mim um súdito fiel que pratique os princípios e valores desse reino. Assim eu oro, no nome daquele que está acima de todo nome, no nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no nome de Jesus. Amém.